obviamente, o Irã está mais perto de conseguir a sua bomba do que ter um colapso interno, porque a aproximação, né, as negociações de Estados Unidos e Israel com o Irã estavam em andamento até não estar mais, né, até ocorrer a sabotagem, ocorrer o distanciamento total entre esses dois lados e até Israel fazer aquele ataque contra o Irã. E hoje o que o Irã tem, depois disso tudo, é uma garantia de que não há conversa, né, de que não há um diálogo, pelo menos não nesse governo dos Estados Unidos. Sei, é bem difícil, né, falar que os Estados Unidos mudará com um governo novo. É muito difícil da gente, né, colocar isso em cima da mesa e bater o martelo, porque existe toda uma influência, um deep state, existe toda até uma própria influência de Israel em Washington. Então é difícil de você dizer que com a saída do Trump, o Irã pode respirar, entendeu? E falar, não, tudo bem, estamos abertos a diálogo. Provavelmente isso não vai acontecer, mas o que o Irã ganhou, né, é um sinal verde, basicamente, de que sim, você pode fazer o que, por exemplo, a Coreia do Norte fez, que foi investir nas suas armas nucleares para que você não sofra futuramente algum tipo de, né, invasão militar. Difícil invadir o Irã? Claro que é difícil. É difícil você invadir qualquer país, ainda mais daquele tamanho. Mas a questão é que você sofrer ataques, né, da forma que o Irã sofreu, por exemplo, de Israel, em meio a uma negociação, você sofre ataques, no caso do Irã, de Israel, desculpa, e ao mesmo tempo vem os Estados Unidos também com seus B-12 lá e jogam bombas para desativar, né, para destruir o seu arsenal nuclear. E aí isso vem para o Irã como uma notícia muito boa, por quê? Porque todo estado, isso eu repito, cara, todo estado, todo país necessita principalmente se o país ele tiver essa disposição de se armar, né, essa disposição militar. Se um país tiver essa disposição, que não é o caso do Brasil, por exemplo, mas o Brasil um dia ele vai se armar, um dia o Brasil vai acordar para investimentos militares, para realmente fazer acontecer aqui no Brasil? Sim, mas primeiro ele vai ter que se dar mal, infelizmente. Essa é a perspectiva que a gente tem aqui no Brasil, é que o brasileiro, né, o Brasil, a nossa nação, ela vai ter que entrar numa guerra, vai ter que ver como é tão difícil, né? Você vê como o mundo está se armando. Então, mas voltando ao Irã, o Irã já é um país que entende muito bem disso, sabe o local onde está, sabe que o Oriente Médio é uma caixa de pólvora, entendeu? Que as coisas, né, se rolar uma terceira guerra mundial ali é o centro, ali é um dos centros, né? E que isso já é suficiente para, né, uma sociedade ser manipulada pelo seu governo, na questão de, obviamente, né, ter um inimigo em comum. O fato do que Israel fez, né, esse ataque de Israel, esse ataque dos Estados Unidos, foi a narrativa perfeita para os ayatolás terem a sua reputação mais do que garantida e até incontestável, né? Isso acontece, né? O próprio Benjamin Netanyahu ele estava sendo contestado de formas jurídicas, né, em Israel. Estava prestes a levar processos ali e isso, querendo ou não, vai acontecer quando ele cair, se é que ele vai cair, né? Se é que aquilo não vai virar uma ditadura, porque, né, obviamente o que o Netanyahu está fazendo a prolongar essa guerra contra o Hamas, né, não é só os objetivos que não são declarados, né, são objetivos de você tomar um território, né, que é a faixa de Gaza, não só você aniquilar o Hamas, que é seu inimigo, sim, obviamente, mas também tem o fato de que se ele acabar com as guerras, se ele voltar as atenções para ele, né, ele vai provavelmente ser julgado pela justiça de Israel. E o que ele fez o que todo mundo faz, o que eu disse aqui, que é essencial para um Estado é você criar um inimigo em comum. Foi o que ele fez quando o Hamas invadiu Israel. A narrativa foi perfeita para ele. Claro, os acontecimentos foram horríveis, mas, né, é uma coisa que a gente não pode controlar. Mas sobre a pergunta, né, sobre o tema do vídeo, sim, o Irã está muito mais perto de conseguir a sua bomba nuclear do que qualquer outra coisa, para falar a verdade, né? Logo após, né, o Israel fazer aquele ataque ao Irã, o Irã devolveu, né? O Irã devolveu e fez um grande estrago em Israel. Tem fontes aí que dizem que são bilhões, né, de dólares bilhões de dólares foram o prejuízo de Israel nesse ataque do Irã aí, nesse contra-ataque do Irã aí contra Israel. Mas a questão é essa, Israel
Israel, obviamente, não vai parar a sua progressão no Oriente Médio, até porque ele não pode, né, parar. E o Irã, acima de tudo, já sabe quais são os objetivos dos Estados Unidos e de Israel, né? O próprio Estados Unidos já tem aquela famosa revelação do general americano, né, o Wesley Clark, né? Ele mencionou que os Estados Unidos têm um plano, né, de atacar 7 países em 5 anos. Logo após o 11 de setembro, ele falou isso e, como ele mesmo disse, né, vamos começar pelo Iraque, depois a Síria, depois o Líbano, depois a Líbia, depois a Somália, depois o Sudão e, por fim, o Irã. Quem que falta? Falta só o Irã, né? Se você for parar pra pensar, só falta o Irã. O Líbano tá lá, mas não chega nem perto do que é o Irã, né? O Irã é muito mais difícil de ser dominado. E isso é muito interessante, porque o Irã, obviamente, sabe disso. O Irã, obviamente, sabe disso e está se preparando para isso. E uma arma nuclear faria todo sentido para sua proteção. Vide a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela deu uma aula para o mundo, né? Ela está dando uma aula para o mundo de como ser uma nação soberana, né? Porque é uma nação totalmente isolada, que faz o que quer dentro do seu país, toca o terror, pode tocar o terror lá dentro, a gente nunca vai saber, entendeu? Porque os caras têm arma nuclear. Isso é de fato sabe, um fator de suma importância para qualquer país do mundo. Acorda, Brasil.